4 minutos para as 11 da manhã e o Brasil teve o melhor primeiro semestre na entrada de turistas estrangeiros à sua história. Foram 5,3 milhões de visitantes estrangeiros aqui no país. Uma ótima notícia, o turismo sempre merece destaque e merece ser considerado uma área da nossa economia que pode ainda crescer, tem muito potencial para crescer. A falar sobre esse assunto, nós estamos em contato com o diretor de marketing internacional da Embratur, o Bruno Reis. Bom dia, Bruno. Bom dia, Danilo. Bom dia, Marco Antônio. Tudo certo? Tudo certo. Conta um pouquinho para a gente esses resultados, como é que eles foram obtidos e por quê? Bom, muito bom. A gente está podendo comemorar, né, com muita felicidade essa entrega agora do mês de junho. De fato, né, desde janeiro de 2023, nós reformulamos a estratégia da Embratur e de posicionamento, né, dos produtos turísticos brasileiros, né, nos países estratégicos. Então, isso vem aí de um reposicionamento de imagem, integração dos atores de turismo, né, uma política nacional muito mais integrada para ampliar e captar novas ligações aéreas internacionais para o nosso país. E o que a gente está realmente agora sentindo, né, que o turismo internacional está chegando na ponta, ele está impactando aí diversas regiões do país, né? Não estou falando aqui só do eixo Rio-São Paulo especificamente, mas um crescimento bastante substantivo aí para o país inteiro. O que fazer para incentivar esse crescimento? A gente tem apostado, né, em ter políticas públicas para a promoção internacional que possam impactar no longo prazo, né? O Brasil e a própria Embratur, né, ao longo dessa jornada, houve diversas iniciativas, né, muitas delas inclusive bem-sucedidas, mas quando a gente tem uma ruptura, né, a gente deixa de impactar a imagem do país no mercado internacional, a gente perde essa imagem. Então a gente lançou no mês passado o plano de marketing internacional atualizado para o Brasil, que chama Plano Brasil. A gente atualizou o plano, né, para poder caminhar até 2028 com essa linha estratégica. Eu gosto sempre de lembrar que o mercado internacional ele é muito competitivo, né? Os turistas internacionais, vários países competem por eles, né? Então, quanto mais competitivo a gente está e alinhado com a Secretaria de Turismo dos estados, dos municípios, com os aeroportos, com associações de hotelaria, mais potente a nossa mensagem fica no mercado internacional. Bruno, bom dia, aqui é o Danilo Gobato, obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Eu estava dando uma olhadinha, não é, na meta, né, do Plano Nacional de Turismo 2024-2027 e a meta é receber até 2027, em 2027, melhor dizendo, em 2027, 8 milhões de turistas, não é? Mas com esse registro aí, com esse aumento que o Sabino já passou aqui os números, pode ser que a meta seja batida antes do previsto, não, Bruno? Pode ser, e a gente está bastante ansioso também para que isso aconteça, né? O trade do turismo está todo também ansioso para isso. Estamos trabalhando muito, né, com as ferramentas de promoção e inclusive incentivando ainda mais, né, a presença do Brasil em alguns países estratégicos, como a Argentina, o Chile, os Estados Unidos, né, e França e Portugal. Mas mais do que isso, o que eu gosto sempre de reforçar é que no mercado internacional do turismo também tem que ter uma análise macroeconômica e geopolítica, né? Então, com certeza, né, a América Latina e o Brasil especificamente, para um europeu que quer e decida fazer uma viagem internacional de longa distância, nós somos, né, uma das melhores opções atualmente. Então, esse crescimento também vem dessa análise geopolítica mundial. Essa questão da violência no Brasil, que sempre repercute muito na imprensa internacional, não atrapalha? Olha, o nosso Plano Brasil, justamente a gente fez uma pesquisa com os principais mercados emissores para entender o quanto ainda se fala ou se tem essa imagem, né, de Brasil. E, por incrível que pareça, né, por conta dessa comparação com outras grandes metrópoles pelo mundo, e a gente sabe, né, a situação que acontece aí também de violência e de assaltos, né, nos principais pontos turísticos mundo afora, nós não somos mais essa referência, né? O Brasil ele está sendo lembrado, inclusive pelas partes muito positivas, né, nas pesquisas que a gente tem feito, quando a gente fala da nossa hospitalidade, do nosso jeito único de lidar com a vida, inclusive, como é que a gente, de fato, usa e aproveita dos atrativos turísticos, né? Por incrível que pareça, na pesquisa que a gente fez com as operadoras de turismo de alguns mercados que nos interessam, né, a parte de violência, né, e das pessoas se sentirem inseguras, ela não tem aparecido.
E isso é muito bom para a gente poder aproveitar esse momento de reposicionamento de imagem, né? A gente tem uma bela oportunidade, que a gente inclusive trabalha com influenciadores digitais do mundo inteiro, trazendo para o Brasil, para que eles possam vivenciar o dia a dia no Brasil, para ajudar também a reposicionar essa imagem. Esse era um ponto que eu queria tocar com você, viu, Bruno? A questão da estratégia de usar influenciadores, de usar as plataformas digitais, não é? É que se mudou o jeito de fazer campanha hoje em dia, né? Antes você tinha ali uma posição em televisão, em jornal, de alguma outra forma, alguma outra estratégia, né? Hoje o que tem viralizado mesmo são os influenciadores, né? E até gringos que acabam pegando clássicos da literatura brasileira e as livrarias todas sentem um aumento, né, da venda e da procura desses títulos, né? Então isso também com as viagens, né? A gente sabe que os principais países ali de turistas que a gente recebe é a Argentina, lidera, tá no topo, Chile e Estados Unidos, né? Argentina e Chile os nossos vizinhos aqui, mas precisamos também e podemos atingir turistas de outros países, né? Da Europa, da Ásia, daqueles mais longe. Eu conheço alguns portugueses, Bruno, que falam que apesar da língua, ou seja, da facilidade, não tem essa barreira linguística, mas é longe, né? Prefiro fazer outros países aqui pela Europa, né? A estratégia que a Embratur está usando agora, então, é esse o foco com influenciadores para tentar atrair e trazer mais gente para cá? Olha, excelente pergunta. Justamente poder esclarecer sobre essa estratégia é muito interessante. Para quem tiver curiosidade, o próprio Plano Brasil, ele traz a nossa estratégia mercado a mercado, tá? País a país. Então, a nossa estratégia de atuação no mercado argentino, ela é distinta do mercado francês, por exemplo. E além disso, né, tem os relacionamentos comerciais com o trade do turismo, que é quando a gente provoca, né, que os nossos operadores receptivos encontrem com os operadores emissivos, né, na relação com o B2B, que a gente chama de fazer negócio, mas também, como você mesmo comentou muito bem, a maneira da pessoa se inspirar e de fazer uma compra, ela mudou completamente, né? Então, hoje o consumidor final, ele pesquisa direto a sua companhia aérea, o seu hotel e as experiências que ele quer fazer no nosso país, né, especificamente. A gente tem parcerias muito importantes aí, né, com o próprio Google, com o TikTok, né, para falar sobre esse posicionamento de Brasil no mercado internacional, principalmente com públicos que também não são os nossos públicos óbvios. Eu vou citar aqui os nômades digitais. Então, hoje a gente tem, né, muitas pessoas do mundo inteiro trabalhando remotamente no país, e é uma estratégia nossa também incentivar isso para que eles tenham uma longa estada aí nos nossos destinos e possam conhecer melhor. Mas, então, é uma estratégia nossa de trabalhar com as redes sociais, de amplificar, né, a experiência que essas pessoas podem ter no nosso país. E mais do que isso, também como é que esse influenciador ou esse criador de conteúdo digital tem acesso às experiências na ponta, né? Durante muito tempo, os operadores de turismo venderam só os grandes produtos tradicionais, né, do Brasil. A gente lançou um produto no ano passado que chama Feel Brasil, onde a gente mapeou as 100 melhores experiências do Brasil que são lideradas pelos micro e pequenos empreendedores na ponta. Então, hoje, se um turista alemão quiser comprar uma trilha nos Lençóis Maranhenses, ele pode acessar o nosso site, o Feel Brasil, e comprar diretamente para poder se inspirar. Então, a gente tem amplificado os canais de comercialização para que, de fato, a gente consiga, né, acho que muito por conta dessa potência e dessa oportunidade, dessa janela de oportunidade, desse posicionamento do país no mercado internacional, que a gente consiga, de fato, de uma vez por todas, agora, cumprir com a barreira dos 7 milhões. O Brasil nunca ultrapassou a barreira dos 7 milhões de turistas, então isso vai acontecer esse ano, a gente está muito feliz por isso, mas mais do que isso, né, como é que isso de fato vira uma tendência para que no longo prazo a gente tenha aí esse impacto continuando no nosso país. Bruno, a hotelaria brasileira está pronta para esse crescimento? A hotelaria está pronta, né, tem muito produto consolidado de diversos nichos, né, as associações inclusive são muito bem organizadas, tem surgido inclusive iniciativas novas como produtos de luxo ou de experiência, né? Então tem duas associações que estão cuidando só desse tipo de produto. A nossa associação de resorts, né? O Brasil tem um potencial competitivo de resorts all inclusive muito potente, muito grande.
Só que para o mercado internacional a gente ainda não está explorando como poderíamos, né? A gente tem aí a concorrência na República Dominicana e no Caribe que trabalham de maneira muito mais organizada e profissional. Então a gente assinou, inclusive, um acordo com a Associação de Resorts para poder também ajudar a posicionar esse produto no Brasil. Então, sim, temos a oferta, temos estrutura. O que nos falta é essa sinergia de atuação com os atores do trade turístico do mercado nacional. Como é que está o Rio de Janeiro nisso? Ainda é o carro-chefe do turismo nacional e São Paulo, hein? São Paulo também cresceu bastante, né? Nesse primeiro semestre, aí, quase 1.400.000 turistas chegam na porta de entrada, né? São Paulo a gente tem, de fato, um diferencial competitivo que é o aeroporto de Guarulhos e de Viracopos, né? Que recebe os voos internacionais. E eu também vejo muitos destinos, né? No estado de São Paulo, cada vez mais preparados para poder aí atrair esse turista. Ontem mesmo eu recebi uma informação dos avistamentos de baleia em São Sebastião. Então, é muito importante, né, ajudar também os destinos a criarem essa maturidade na ponta para poder também atrair esse turista, né? Não adianta o turista chegar no aeroporto de Guarulhos e ele comprar um produto na cidade de São Paulo, mas tem muito mais para ele conhecer. E é o que eu comento, a sinergia entre os atores, né, da ponta, ela precisa estar cada vez mais madura, né? Mas a gente percebe que de 3 anos para cá, por conta dessas iniciativas todas de alinhamento das feiras internacionais, houve uma melhora do produto internacional, do produto brasileiro para o mercado. E o Rio ainda é carro-chefe? O Rio, Foz do Iguaçu, Salvador e a própria Amazônia são muito lembrados e citados, né, dos produtos referentes do Brasil. Então, sempre quando a gente vai falar com qualquer operador do mercado internacional, com as companhias aéreas, esses produtos são, de fato, muito lembrados. A gente tem amplificado para dizer que nós somos um país, né, de 6 biomas. A gente pode ter a onça pintada e o Pantanal como produto de safari. Então, aproveitar que o mindset é ligado com o Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, que são muito bem lembrados, mas para poder apresentar essas novas oportunidades de Brasil, para que a gente consiga, aí, inclusive, amplificar a estada dele no nosso país. A gente fala muito sobre. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo no Manhã Bandeirantes, com o Bruno Reis, diretor de marketing internacional da Embratur. A gente fala muito sobre Rio-São Paulo, outros destinos que o próprio Bruno trouxe aqui, mas a Amazônia está virando aquele must-do, né, que você precisa fazer, que está no topo da lista, no desejo, né, de consumo de muitos estrangeiros, né? Aliás, tem até um cruzeiro luxuosíssimo pela Amazônia. Não tive a oportunidade de fazer, mas vi algumas matérias e só tinha uma brasileira embarcada. Era uma repórter até que fez uma matéria, não é? E lotado de estrangeiros. Eu acho que também essa mudança, né, essa ligação com a mata, né, com a floresta, com a sustentabilidade também, acho que isso deve estar mudando também o pensamento e o foco do destino, né? Então agora o desejo de visitar e de conhecer a Amazônia, o Pantanal, acho que isso está revertendo em números. Vocês conseguem ter isso planilhado, não, Bruno? A gente consegue ter isso, inclusive esses dados estão abertos, tá? A gente tem um portal de dados.embratur.br, todo mundo que tiver interesse e quiser, né, curiosidade, pode pesquisar para saber se de fato está chegando o turista e onde que ele está chegando. A Amazônia, você trouxe um dos melhores exemplos, né? Porque como é que a gente consegue embalar isso como produto turístico? As pessoas estão procurando conexão com a natureza, estão procurando bem-estar, né? Elas querem entender como é que elas podem, inclusive, impactar, né, a sua jornada durante uma viagem, a sua experiência, né? Tem crescido, inclusive, eu agora, inclusive, na semana passada, eu estava em Parintins, a gente levou uma equipe de 8 jornalistas internacionais para conhecer o festival e depois eles foram ter uma experiência de hotéis de selva de luxo, como você bem trouxe, porque a demanda existe, né? A TAP agora faz as ligações internacionais, né, de Lisboa para Manaus e para Belém. A gente tem um voo agora sendo muito bem procurado ali para também conectar melhor por conta da Belém, por conta da COP. Então, assim, o produto da Amazônia, né, o nosso bioma, de fato, ele vai despertar ainda mais interesse para alguns mercados específicos. Bruno, desculpa, a gente tá com o horário apertado aqui, mas turismo, eu adoro falar de turismo, viu, Sabino? Legal mesmo. A gente se empolga aqui. O Sabino perguntou sobre a rede hoteleira. Eu queria saber sobre a questão do idioma, não é? Se temos, né, profissionais preparados para receber todos esses turistas, mas não só no trato humano ali, mas nas placas, na sinalização de pontos turísticos, não é? E não só nos principais polos não, Bruno. Como que o país está para receber também esses turistas? A gente sabe que o
brasileiro é um país o brasileiro é um país, não, o brasileiro é uma pessoa, é um ser ali muito quente, não é? Que gosta de agradar, que gosta de receber bem, com carinho, né? Então ele vai tentar ajudar, ele pode não saber falar inglês, o alemão, o espanhol, mas ele vai tentar ajudar aquele estrangeiro. Mas é importante que tenha também essa retaguarda no idioma, não? Exato, não, a sua colocação ela é perfeita. De fato, né, a nossa hospitalidade e o nosso jeito acolhedor, né, de sempre querer ajudar e resolver, ele é muito lembrado, inclusive as pessoas gostam do nosso país, né, por conta disso. Hoje, por conta da tecnologia, tem muitos aplicativos que ajudam, né, a jornada do turista. O próprio TripAdvisor, né, tem muita informação específica em 7 idiomas, então isso consegue colaborar. Eu percebo, né, que Senac, Sebrae, Sesc, o próprio Ministério do Turismo tem iniciativas para aprimorar a qualificação do nosso país, né, para que de fato os nossos empreendedores possam estar cada vez mais aptos a atender no mercado internacional. Mas eu também sempre gosto de lembrar com a concorrência, e aí eu olho um pouco para a Tailândia, né, para a Austrália, e que essa dificuldade do idioma e dos acessos, né, ela também está prevista em destinos que não são em metrópoles, né? Então, se você for viajar por meio da Tailândia, dentro da Tailândia, você também vai ter dificuldade de idioma. O que eu percebo é que a tecnologia virou o nosso ponto forte para isso, né? Então, cada vez mais aplicativos conseguem ajudar a jornada desse consumidor. Mas é necessária a capacitação e a qualificação contínua para que a gente consiga aí, de fato, colocar o nosso nível do nosso atendimento em outro patamar. Queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes do Bruno Reis, diretor de marketing internacional da Embratur, falando desse incremento aí do número de visitantes estrangeiros no país. Muito obrigado, viu, Bruno? Bom dia. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Valeu, Bruno. Obrigado. Até uma próxima.